estamos estudando a palavra de Deus com uma temática que é investindo em relacionamentos. Esse tem sido o tema que nós temos trabalhado esse mês. E já vimos algumas mensagens nessa temática. A primeira delas foi investindo em amores eternos. A segunda mensagem foi investindo em conexões familiares. E a terceira mensagem, investindo em boas amizades. E hoje chegamos à quarta mensagem, que tem por subtítulo, investindo no cuidado pastoral. Então estamos falando de relacionamentos, e relacionamentos é um tema muito abrangente. Há muitas áreas de relacionamentos que a gente precisa saber lidar com elas, como já tocamos aqui no assunto sobre relacionamentos amorosos, como falamos aqui sobre o relacionamento familiar, que não é fácil, falamos também sobre o relacionamento entre amigos, e então chegamos ao relacionamento entre pastor e ovelha. Estamos então vivendo uma época que as pessoas têm buscado o pastoreio virtual, e com isso fica então a questão: onde está, dentro de um pastoreio virtual, onde está essa interação entre pastor e ovelhas? Então tem muitas ovelhas hoje que se intitulam desigrejadas. Não precisa de igreja. Ele está em casa, escuta a pregação, para ele já se sente pastoreado com aquela mensagem que foi transmitida. Devemos entender, irmãos, que pastorear ou ser pastoreado é uma questão de relacionamento. É importante que conheçamos quem é o nosso pastor e o pastor conheça quem são as suas ovelhas, para que ele possa assim alimentá-las dentro das necessidades delas, para que ele possa curar aquelas que estejam por algum motivo feridas, e que ele possa também estar ali de olho, pastorando realmente, cuidando daquele rebanho que Deus lhe deu. Se esse rebanho não há fronteiras, não há limites, não há um aprisco onde elas estão reunidas, fica difícil como é que ele vai controlar o rebanho espalhado pelo mundo inteiro, onde ele não tem reconhecimento das suas ovelhas, nem muito menos sabe quem elas são. Então, atualmente, onde se encontra pastores virtuais em muitas prateleiras da internet, o pastor físico tem sido desprezado. É preciso, então, valorizar o cuidado pastoral. A relação entre pastor e ovelha necessita de uma maior proximidade, alcançando assim uma maior empatia nesta relação. O cuidado pastoral precisa ser valorizado e reconhecido para termos maior proveito nesta relação. Como está o seu relacionamento com o seu pastor? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre um assunto importante em sua vida? Vejamos esta noite como estreitar nosso relacionamento com o pastor. O texto que nós vamos usar como base é João capítulo 10. Peço que você abra. Vamos ler então do verso 1 ao 18. João capítulo 10, do 1 ao 18. João 10, do 1 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama
as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, Pai de infinita bondade, nesta noite aqui reunidos, Senhor, colocamos nossas vidas em Tuas mãos, consagramos aqui a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, rogando as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Dai-nos, ó Pai, entendimento, sabedoria, para trazer conhecimento diante desse texto para as nossas vidas e prática para o nosso dia a dia. Abençoa cada um que chegou. Te peço por todos aqueles que ouvirão esta mensagem através das redes sociais, que tenham também, ó Pai, a Tua graça e o Teu favor sendo alcançado em suas vidas, por meio do amor de Cristo. Abençoa, Senhor, a todos nós nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos. A leitura que nós acabamos de fazer está inserida em um contexto de desconhecimento ou falta de valorização. Cristo, todos nós sabemos hoje, né, claro, que Ele é o Filho de Deus. A Bíblia declara isso. Ele sendo o unigênito Filho de Deus. Mas quando Jesus estava no mundo e começou a pregar o Evangelho, Ele trouxe uma mensagem diferente. Porque na expectativa dos religiosos de sua época, era que viria um Messias, e este Messias seria um desbravador, seria um guerreiro, onde iria lutar, guerrear contra os inimigos da nação de Israel, destruindo todas e instituindo seu reino aqui na terra. Então essa era a perspectiva dos religiosos da época de Cristo. No entanto, quando Jesus veio, ele veio com outro discurso. O discurso de arrependimento, o discurso de fé, um discurso de relacionamento íntimo com Deus e um amor distribuído entre uns aos outros. Esse discurso não foi muito bem visto dentre os judeus. Logo, capítulo 9, só para a gente contextualizar aqui, Jesus, por exemplo, para que a mensagem dele fosse entendida e recebida
e reconhecido ele como sendo o Filho de Deus, o pastor supremo que viria a esse mundo para pastorear o rebanho de Deus, ele operava milagres. E dentro dos milagres ele tinha um propósito, que era salvar vidas e testemunhar do amor de Deus e do poder do Senhor, para que então as pessoas reconhecessem nele, ser ele realmente o bom pastor. No capítulo 9 nós vemos Jesus curando um cego de nascença, e lá no verso 13, os fariseus se levantam e questionam esse cego: você realmente era cego? Quem foi que te disse que tu era cego? Como é que tu pode provar que tu era cego? Meu amigo, o cara desde que nasceu, chamaram os pais dele, e os pais disseram: não, nosso filho era cego, e eles não aceitavam. Não, vocês estão mentindo, aí existe alguma mentira. Toda forma eles não queriam acreditar em Cristo. Eles não queriam dar o voto, o crédito, a confiança em Jesus como o supremo pastor. Logo, Jesus então no verso 10 se apresenta como sendo esse bom pastor. E ele quis então com isso trazer os religiosos, trazer aqueles homens judeus para próximo dele, para firmarem um relacionamento de intimidade, de proximidade, como um pastor cuida do seu rebanho, de suas ovelhas. E essa proximidade deveria estar muito ligada à pessoa de Cristo, a quem ele é. Então entender quem é Jesus é nos colocar submissos à sua autoridade, o seu poder, as suas maravilhas que ele pode operar em nossas vidas. Então, diante disso, irmãos, vejamos então como estreitar o nosso relacionamento com o nosso pastor. Primeiramente, eu valorizo o cuidado pastoral quando eu dou ouvidos à sua voz. No verso de 1 a 5, Jesus enfatiza essa ideia e diz: em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. O texto, Jesus usa um contexto cultural, de sua época, falando sobre criação de ovelhas, falando sobre pastoreio e rebanho. Aquele povo sabia muito bem do que Cristo estava falando. Então, o contexto aqui, na mente do povo que estava ouvindo a primeira vez essa mensagem, eles sabiam muito bem o que era um pastor, o que era um rebanho, o que era um aprisco, onde as ovelhas ficavam, e que havia então uma porteira naquele aprisco. Qualquer um que fosse o dono das ovelhas, ele entraria no curral pela porta. Outro que entrasse por outro lugar, ou pulando o aprisco, esse não seria o pastor das ovelhas, pelo contrário, seria o ladrão, o salteador, aquele que estava ali para fazer mal para as ovelhas. Estamos então contextualizando agora a mensagem para os dias atuais, irmãos. Vivemos em dias em que todos os momentos surgem pastores virtuais, pastores na internet, e as pessoas se encantam por estes homens, sem saber quem são, de onde vêm, que igreja eles pastoreiam, e no entanto, eles estão pulando o muro, no entanto, eles estão invadindo os apriscos, e retirando as pessoas do cuidado pastoral que elas devem ter na sua congregação.
lamentavelmente tem crescido a cada dia, meus amados irmãos, o número de desigrejados. Essa expressão, esse termo, se caracteriza em grupos de pessoas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, mas não têm uma denominação, não tem uma igreja física onde eles se reúnem para adorar a Deus. Então eles se consideram igreja eles próprios e se reúnem de casa em casa, quando encontram um ao outro, oram juntos, leem uma passagem da Bíblia, e para eles continuam sendo igreja sem o pastor ou sem pastoreio. Para eles não necessitam de um pastor. E é claro, irmão, que uma ovelha, como é usada aqui essa simbologia para caracterizar os irmãos da igreja, todos nós precisamos ser pastoreados. Quem não precisa ser pastoreado é porque não reconhece ainda que é uma ovelha. Porque ser ovelha é necessitar de pastoreio. A ovelha é um animal muito interessante, porque é um animal que ele não tem muito senso de direção. A ovelha se perde com facilidade. A ovelha tem dificuldade para encontrar o próprio alimento. É necessário que o pastor a conduza para onde tem verdes pastos, para que ela possa se alimentar de um alimento bom para ela. No entanto, hoje vemos e observamos muitos grupos perdendo membros para esse tipo de comportamento, né? Justamente porque buscam pastores que não pastoreiam seus corações. Apenas estão ali para ouvir o que agrada, o que lhe faz bem e não se preocupa em nenhum momento com o que você está passando, com o teu sofrimento. Quando você estiver passando por qualquer uma dificuldade, não serão eles que irão te acudir, não serão eles que vocês vão buscar. Então é necessário dar ouvidos hoje ao pastor de vocês, a ouvir hoje a palavra que ele está anunciando, para que lá na frente você não se arrependa e diga: por que eu não dei ouvidos ao conselho do meu pastor? Porque eu não segui o que a Bíblia me orientou. Eu preferi seguir a minha vida diferente daquilo que o Senhor tem projetado para mim, fazendo a minha própria vontade, não a vontade de Deus. Então, valorizar o cuidado pastoral é justamente fazer parte de um rebanho, dando ouvidos ao seu pastor e reconhecendo o cuidado dele sobre suas vidas. Irmãos, em muitos momentos do meu ministério, a gente tem uma sensação assim, como se nós fôssemos marido traído. E o que é isso? O que é o marido traído? Aquele que só sabe das coisas quando já aconteceu. Acontece um problema, você está passando por uma dificuldade, a primeira pessoa que você deve procurar para um conselho, para uma ajuda, para uma orientação, é o teu pastor. É a pessoa que está cuidando da tua vida espiritual. Ele deve ser a primeira pessoa que você deve buscar. Mas o que acontece no nosso cotidiano é que as pessoas procuram ajuda em todo canto. Quando não tem solução em lugar nenhum, aí chega para o pastor: pastor, estou saindo da igreja. Pastor, estou deixando minha mulher. Pastor, isso e isso. Só chega já com o problema já resolvido, sem solução. Não tem mais solução. Para mim, acabou-se. E entrega, joga nas minhas mãos. E agora? O que é que eu posso fazer? Só orar, meu irmão. Porque o que eu poderia fazer era, quando o problema estava começando, poder te orientar, te guiar, dar um estudo bíblico. Mas, infelizmente, as pessoas não têm esse cuidado em querer ouvir o conselho do pastor. O que é que o pastor tem a dizer? Irmãos, é muito importante isso. Eu falo isso porque a gente tem sofrido esse problema sério aqui na igreja. Por isso que eu tomei a decisão de investir, né, de tocar no assunto sobre o relacionamento entre ovelha e pastor. Lá em João 10, 26 diz: mas vós não credes,
porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Lembra que Jesus está falando essa passagem sobre ser ele o bom pastor para um rebanho que deveria ser o rebanho dele, os judeus, os religiosos. No entanto, estes homens não creram em Jesus. E Jesus afirmou: eu não sou o pastor de vocês, porque se eu fosse o pastor de vocês, vocês me ouviriam, vocês me seguiriam. No entanto, eu falo a vocês, e vocês não dão ouvidos ao que eu digo. Continuam nos mesmos erros, não querem mudança de vida, não querem ajuda. E quando o inimigo vier, não terei como defendê-los. Então, é essa a ideia que Jesus quer passar aqui, para aqueles homens que se diziam conhecedores da verdade, os religiosos. E essa é a preocupação que eu tenho com nós que estamos aqui reunidos. Que não nos tornemos, irmãos, apenas religiosos. Qual é a tua religião, irmão? Eu sou batista regular. A gente não está aqui para ser religioso, irmão. A gente está aqui para ser seguidor de Cristo. Nós estamos aqui para seguir Jesus, reconhecer Jesus através da palavra e obedecer a esta palavra. Somos servos de Jesus Cristo. Temos um título lá na frente apenas para nos caracterizar. Que tipo de cristão você é? Sou cristão batista. Dos batistas, eu sou da denominação regular, daquele grupo que decidiu seguir as regras, andar em conformidade com a palavra de Deus. Às vezes encontramos pessoas em nosso meio que não sabem nem o que é que significa regular. Acho que regular é mais ou menos. Ixi, ele é regular, isso é mais ou menos. Não é ser mais ou menos não, não é um crente mais ou menos não. É ser crente firme na palavra de Deus. É isso que a gente tem que ser. É assim que devemos demonstrar a nossa fé. Estamos estudando na escola dominical as doutrinas. E percebemos, irmãos, como é necessário e quanto os irmãos sabem pouco de sua doutrina, do que realmente eles creem. Porque estão na igreja muitas vezes apenas como uma religião. E não firmando um relacionamento com Deus e vivendo na prática da palavra do Senhor. Jeremias 3,15 diz assim a palavra de Deus: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Tenho procurado, meus amados, dar o meu melhor para vocês. O melhor que eu posso de estudo, o melhor que eu tenho de conhecimento, eu procuro oferecer para vocês. Se eu, com o meu conhecimento é limitado, eu lamento muito, mas eu tenho plena convicção de que eu ofereço a vocês o meu melhor. Procuro ensinar a verdade, a palavra pura e simples, sem enfeite, sem muita enrolação, mas de uma forma clara e objetiva. É isso que Deus está dizendo e é isso que a gente tem que fazer com o que Deus disse para nós. E eu procuro seguir este conselho, praticar esse conselho para deixar para vocês o que vocês devem seguir, para que vocês possam acompanhar os meus passos. Como diz aqui o texto, quando o pastor entra no aprisco, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e elas seguem e o acompanham, e ele os leva para fora, e é lá fora onde elas continuam a seguir os conselhos do seu pastor, ou os passos do seu pastor. Não adianta a gente ser crente só aqui na igreja. A nossa maior teste de fé é a nossa vida lá fora. É quando ninguém está vendo, quando só Deus está te vendo. E é lá que você tem que mostrar quem realmente você é, que tipo de crente você é. E lá, certamente, Deus que está te vendo,
irá também te recompensar diante do trabalho executado para a glória de Deus. Dar ouvidos ao pastor é ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar e obedecer à vontade do nosso Deus. Ouvir, irmãos, escutem o que o pastor de vocês tem pronunciado e anunciado aqui. O cuidado, os alertas, às vezes chamamos a atenção, às vezes damos uma palavra até dura para vocês, mas a minha intenção aqui sempre será intenção melhor, a de conduzi-los à presença de Deus em santidade, porque em muitos outros lugares essa preocupação se perdeu. Hoje as pessoas estão preocupadas só em número de pessoas juntas em um lugar como esse, e não preocupado com a vida de cada um, que estão passando, que estão necessitando, como podemos ajudar a superar as dificuldades do dia a dia. A disponibilidade. Conheci uma membro de uma igreja, e essa irmã ficou admirada, que quando eu cheguei na igreja, ela veio nos visitar uma vez, e quando eu cheguei na igreja, os irmãos vinham até mim, pegavam na minha mão, eu falava com os irmãos, eu disse, o pastor aqui é assim, fala com todo mundo. Se na tua igreja não é assim não, irmão, é não. Na minha igreja o pastor entra por trás, porque tem o estacionamento lá atrás da igreja, ele entra por trás, entra por uma portinha, ninguém vê ele. Ele entra só na hora de pregar. Ele entra por aqui, vem aqui para o altar, prega, terminou de pregar, ele solta o microfone e sai por aqui, ninguém fala com ele. Se quiser falar com o pastor, tem que marcar, fazer agenda, ligar para a secretária, e aí é assim que ele faz. Aí a esses pastores há uma admiração, uma idolatria. Eu não quero idolatria nem admiração desse tipo, irmão. Mas eu penso no sentido, essa abertura que a gente tem com vocês, essa proximidade que a gente tem com vocês, é justamente facilitação para que vocês se sintam à vontade de conversar conosco, de se abrir, de pedir ajuda, pedir um conselho, orientação. E a gente está aqui para isso. Esse é meu trabalho, esse é meu papel, essa é a minha missão. É cuidar de vocês, não só no âmbito espiritual, mas no aspecto emocional, no aspecto físico. A gente está aqui para dar todo e qualquer auxílio que seja necessário, para que nós tenhamos um rebanho forte, firme, ligado um ao outro, e assim o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Continuando, devo entender que valorizo o cuidado pastoral quando eu busco vida em suas palavras, nas palavras ou nos conselhos pastorais. Verso de 7 a 10. Então Jesus disse, mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, não são poucos o número de pessoas que hoje estão afastados do Evangelho por mau testemunho, por terem se envolvido em igrejas onde os pastores são mercenários, onde os pastores estão preocupados apenas em extorquir e tirar tudo que eles puderem da ovelha, a lã, a pele, a gordura, tudo que eles puderem extrair das ovelhas, eles vão fazer. Conheci uma pessoa, congregava em uma outra igreja, que essa mulher, por exigência do líder da sua igreja, do pastor, ela retirou as portas da casa dela e as janelas para vender, porque o pastor disse que tinha que trazer oferta para a igreja. Quem não trazia oferta para a igreja era amaldiçoado. E aquilo é muito pesado de ouvir, irmão. Como é que alguém, se entrega
uma entrega tão completa desse jeito para um enganador, para um mercenário, que vê uma pessoa dessa que tem dificuldades, que não trabalha, vive de uma pequena aposentadoria, e ele ainda tentar extrair o máximo que ele puder daquela pessoa. Tem igrejas por aí, meus amados irmãos, que as entradas da igreja é meio que o pastor precisa bater um piso, é como se fosse aqueles trabalhos aí de venda, onde a pessoa tem que atingir um alvo. Todo mês tem que atingir o alvo. Se não atingir, ele tem que fazer campanha, tem que se virar e fazer mundos e fundos para extrair aquele valor, porque é exigido lá da sede, a sede obriga. E o líder, então, para manter o seu trabalho, ele então faz isso. Aí a gente vem para uma igreja que nós temos toda a liberdade para contribuir da forma como Deus tocar no seu coração. Aqui ninguém faz exigências. Aqui a gente só tem um dia que recolhe as ofertas, que é no domingo. Nós não recolhemos oferta em escola dominical, não recolhemos ofertas em reunião de casais, de jovens, não recolhemos oferta em outra programação, na quarta-feira, por exemplo, não. Se o irmão sentir no coração o desejo e vier e colocar no gasofilácio, vai ficar aí até domingo. Só no domingo que a gente abre e recolhe as ofertas. Não é pedido nos outros cultos que os irmãos tragam ofertas. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer conscientizar vocês que isso aqui é mantido por vocês mesmos. E vocês sabem da responsabilidade de vocês. Então, se eu não dou o meu dízimo e oferta, é certo que um dia eu posso chegar e o ventilador está queimado, e é justamente no lugar que eu gosto de sentar. Rapaz, o ventilador está queimado. Como é que eu vou cobrar o pastor? Pastor, ajeite esse ventilador, porque eu gosto de sentar aqui, e esse ventinho é bom quando está em cima de mim. Como é que eu vou cobrar o pastor se eu não estou ajudando, né? Então é ter consciência da troca que nós temos aqui. Nós vivemos em função um dos outros. Se você coopera, você terá a voz para cobrar. Nossa igreja dá essa liberdade para você cobrar qualquer coisa que seja. Se não está bem, você pode cobrar. Mas, infelizmente, vendo toda a nossa abertura e liberdade que damos aos irmãos para contribuir conforme Deus tocar no coração, tem alguns que não têm consciência, que não ajudam, não cooperam, fecham suas mãos, o bolso, para contribuir. E aí os poucos que mantêm o trabalho, mas pela graça de Deus, Deus é soberano e acima de tudo é Ele que sustenta esse trabalho. Mas sabe, às vezes eu fico numa situação difícil, irmãos, administrar esse templo, porque às vezes quando vocês chegam aqui, vocês só vê esse espaço aqui onde a gente se reúne, mas nós temos um templo suntuoso, grandioso, que requer muito, muito recurso para manter. Quarta-feira passada, estávamos no culto, e de repente deu uma ventania muito forte. As portas se bateram, ouvimos um barulho alto, bum! Na hora não identificamos de onde via. Quando foi na quinta-feira, durante o dia, a ventania estava forte novamente, e eu ouvi o barulho, e eu então fui até a frente aqui, e olhei para cima, é o telhado que está solto. A 12 metros de altura, eu tive que subir para amarrar de arame o telhado. O telhado desse templo, irmão, está amarrado de arame, em 4 lugares. Se der uma ventania muito forte, eu não sei se o arame vai sustentar. E às vezes, os irmãos que vêm só à noite no culto, acham que é a igreja de rico aqui. Deve vir muito dinheiro dos Estados Unidos para essa igreja. Irmão, somos nós que sustentamos esse trabalho. Se você não cooperar, vai ficar difícil de manter o trabalho. Então é necessário que nós tenhamos este cuidado na vida um do outro, o cuidado de manter a obra de Deus. Eu faço parte dessa obra, eu quero ajudar, e não preciso o pastor estar me cobrando. Irmão, tem uma coisa que eu detesto, é cobrar. Eu não dava para ser cobrador, eu não consigo.
Eu não consigo. Para vocês terem ideia, é difícil eu comprar alguma coisa à prestação, porque eu não gosto de que alguém me cobre. Eu gosto de pagar as coisas à vista. Eu prefiro juntar o dinheiro, quando eu tiver eu compro. A não ser que seja uma necessidade muito grande, não tem como eu juntar esse dinheiro, vai demorar muito tempo, e aí a gente usa o cartão. Mas, no entanto, é muito ruim ser cobrado. Por eu não gostar de ser cobrado, assim também eu não gosto de cobrar ninguém. Mas eu procuro mostrar a verdade. Quando eu falo isso para vocês, eu não estou aqui apertando vocês para que vocês deem mais dinheiro. Não é essa a ideia, não. Mas a ideia que eu estou aqui é que vocês entendam a responsabilidade que nós temos aqui e o cuidado que eu tenho tido por vocês, ao ponto de arriscar minha vida, subindo num telhado de 12 metros, para que vocês estivessem aqui debaixo dele e não caísse esse telhado na cabeça de vocês. Nem muito menos na minha, que eu moro mais perto, né? Então, tenham consciência disso. Aqui o verso diz que Jesus se coloca como sendo a porta das ovelhas. Lembra que no início ele disse que ele é o pastor e o pastor que entra pela porta. E agora ele está dizendo, eu sou também a porta, além do pastor. Eu é que abro e eu é que fecho essa porta. Vocês só vão até onde eu determinar. Vocês só podem sair quando eu autorizo. Então é reconhecer o cuidado de Deus dentro deste aprisco. Deus nos quer no seu aprisco. Deus nos quer sendo cuidados e sendo dirigidos por Ele, para que a gente saia na determinação que Ele nos oferece. É por aqui, faça assim, vá por aqui. Essa orientação que Deus nos dá para que então tomemos as melhores decisões de nossa vida. Busquemos, irmãos, a palavra de Deus para que encontremos vida. E uma vez encontrando esta vida, ande de acordo como ela nos proporciona a proximidade de Deus. João 6,68 diz assim a palavra de Deus. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Jesus, ele prega a palavra chamando as pessoas ao compromisso, à responsabilidade. Ele diz, olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus está falando ali sobre relacionamento, sobre intimidade, sobre proximidade, sobre comprometimento. Eu não posso, irmãos, entender, eu sou da igreja tal, mas eu não coopero, eu não participo, eu não estou presente, eu não coloco a minha vida à disposição, eu não quero saber o que está passando na igreja. Isso aí não é vida cristã. Você está à parte da igreja, está separado da igreja. É necessário entender, se envolver, e é isso que Cristo queria, que aqueles homens se envolvessem com a obra de Deus, interagisse com a vontade de Deus para a vida deles. No entanto, eles estavam mais preocupados em criar leis, em exigir dos outros, faça isso, faça aquilo, sem se preocupar com o mandamento principal da palavra de Deus, que é amar. Amar a Deus, amar o próximo, amar a obra do Senhor. No entanto, aqueles homens não tinham essa preocupação. Quando então Jesus dá essa mensagem dura, muitos se dispersaram, saíram. Vou ficar aqui não, você é doido, rapaz? Igreja dessa aqui está caindo na cabeça da gente, eu vou me embora. Alguns fizeram isso. Quando mais precisavam de ajuda, eles saíram. Jesus então olha para os seus discípulos mais próximos, e ele então pergunta, e vocês? Não querem ir também não? O que é que está segurando vocês aqui? E Pedro, sendo aquele homem muito voluntário, uma pessoa que falava mesmo o que pensava, estava disposto a ajudar realmente, ele disse, Senhor, para quem iremos? Quem é a outra pessoa que tem aqui que possa nos ajudar? Só o Senhor tem
a palavra da vida. É essa palavra que nós queremos ouvir. Pastor, nós temos ouvido as suas mensagens, tem sido boa. Eu não quero, irmãos, nenhum tipo de idolatria ou qualquer tipo de pensamento desse tipo, né, de estar direto elogiando o pastor, não. Mas quando você ouvir uma mensagem, e essa mensagem realmente falar ao seu coração, você chegar para o pastor e dizer, pastor, obrigado pela mensagem. Pastor, a mensagem hoje foi profunda, tocou aonde eu preciso mudar. Irmão, isso nos dá uma alegria tão grande no coração, porque a gente sabe que está indo pelo caminho certo. Que o alimento que a gente está oferecendo para vocês está atingindo realmente a necessidade de vocês. Porque não tem coisa pior do que a gente estar aqui falando 1 hora e terminar e sair todo mundo e ninguém não dá nenhum feedback, né? Se foi bom, se não foi, se realmente a mensagem tocou ou não tocou. Eu dou graças a Deus, todo domingo a irmã Marisete bota lá que a mensagem foi boa, né? Mas eu sei que ela faz isso com muito carinho e respeito, mas é importante, irmão, que você, ao ouvir uma mensagem, a entender o que Deus falou ao seu coração nesta noite, você dá um toque, dizer, pastor, obrigado. Ou se você está precisando de uma mensagem em uma determinada área, dá o toque para mim também, pastor, pregue sobre isso, eu estou querendo ouvir uma mensagem sobre isso, estou precisando ouvir uma mensagem sobre isso, irmão, eu vou ter a maior alegria em poder produzir, preparar e apresentar uma mensagem que toque no seu coração. Porque é para isso que nós estamos aqui, para alimentar vocês, para fortalecer a fé de vocês, para animar vocês. E quando a gente chega aqui com toda empolgação, com toda animação para pregar a palavra de Deus e termina aquela mensagem e parece que não foi nada. Eu passei 1 hora falando e vocês passaram 1 hora sem entender o que eu estava falando. Isso traz um certo constrangimento, um aperto no nosso coração. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente eu estou conseguindo alimentar esse rebanho que o Senhor me deu? Nós já vivemos um isolamento, irmão. Desde a pandemia, a gente não tem muita proximidade, infelizmente. Não por minha causa, porque por mim eu estaria sempre acompanhando vocês em todos os momentos da vida de vocês. Mas, no entanto, eu tenho que me retrair esperando a iniciativa de vocês. Se vocês querem ou não, me querem próximo de vocês, para que eu possa orientá-los, para que eu possa orar, para que eu possa ajudar. Hebreus 13:17. Obedecei os vossos guias, sede submisso para com eles, pois vela pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Que proveito tem vocês terem um pastor que só reclama? Eu não quero ser um pastor assim, que só reclama. Eu quero ser um pastor que é grato, que agradece todos os dias a Deus pela igreja que Deus lhe deu. Mas tem sido difícil alegrar-se e agradecer diante de situações que colocam sobre mim, dos quais eu não sou responsável. Mas espero que um dia vocês reconheçam, só espero que não seja tarde demais, porque já aconteceu em muitas outras ocasiões, em que me encontro com ex-membros, os quais eu pastoreei, e eles dizem, pastor, como era bom quando o senhor estava lá na igreja. Hoje mesmo, pela manhã, estava em Fortaleza, saí para passear com a minha cachorrinha de manhã, assim que eu acordei, encontrei com um e disse, assim que ele me viu, sorriso no rosto, disse, pastor, agora apertou uma saudade no meu coração, ver o senhor aqui, que alegria, saudade, pastor, daquele tempo que a gente andou junto. Irmão, não queria apenas deixar saudade. Eu quero a companhia de vocês, para que a gente ande longas datas. Mas me preocupo,
Até quando nós vamos poder andar juntos, diante das circunstâncias que estamos vivendo? Ouvir bons conselhos nos ajuda a prevalecer nas batalhas, a encontrar alívio e salvação no dia da adversidade. Valoriza a palavra que está sendo pregada a ti. Em terceiro lugar, valorizo o cuidado pastoral quando encontro proteção nos seus braços. Verso de 11 a 15. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando e abandona as ovelhas. Foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Nós conhecemos muito bem a interação que Jesus tinha com o Pai. E ele pede que nós tenhamos esta mesma interação com Ele, como sendo Ele o bom pastor. Tendo esta convicção de que aquele que o Senhor enviou a este mundo para pastorear o rebanho de Deus, esse é o bom pastor, esse é Cristo. Mas Cristo então foi preparar um lugar especial para nós. E Ele então deixou sobre este mundo, ou sobre o seu rebanho, pastores que pastoreiem o rebanho de Deus com todo cuidado, com todo amor, com toda determinação. E a estes então devo eu buscar, ir ao seu encontro, buscando proteção. Eu me protejo nos braços do pastor quando eu procuro seus conselhos estes que vêm da parte de Deus, orientações que são baseadas na palavra do Senhor, conselhos estes que servem para o meu crescimento espiritual. E às vezes quando falamos, somos tidos como intransigentes, o pastor é muito duro, o pastor é insensível aos meus sentimentos. Irmão, eu tenho que agir com prudência, com cuidado, todas as vezes que falo com vocês. Mas entendo que, quando falamos, estamos dando uma direção. Você tem o direito de escolha. Você não é obrigado a fazer o que eu mando. Até porque eu não mando em você. Mas você deve pelo menos refletir. Fazer uma tentativa. O pastor me orientou assim, eu vou ver se dá certo. A Bíblia está dizendo isso também, né? Ele está dizendo que a Bíblia está dizendo, então eu vou seguir o que a Bíblia diz. Eu vou tentar fazer. Mas infelizmente, não é isso que tem acontecido. Infelizmente, as pessoas preferem dar ouvido aos mercenários que estão pelo mundo afora, interessados apenas em tirar o que você tem e não lhe oferecer abrigo e proteção. Lucas 15, verso 4 até o verso 6. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha. Aqui uma história muito conhecida, temos até música, né? Eram 100 ovelhas, todas num aprisco. Então uma das ovelhas se perde e o pastor vai buscar esta que se perdeu. Temos perdido algumas ovelhas. A tentativa de trazê-las, em alguns aspectos, foi em vão, porque elas não me reconheciam como pastor delas.
elas escolheram outro pastor, a qual elas queriam ser pastoreadas. E não era um pastor literal, um pastor físico, mas um pastor virtual. Prefiram ouvir os conselhos do pastor virtual do que do pastor físico. E entenderam que aquele era o melhor caminho. Assim como o Senhor diz na sua palavra, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, Ele as conhece e elas o seguem. Se elas não querem ouvir a minha voz, se elas não querem me seguir, o que eu posso fazer? Apenas abençoar, pedir a proteção de Deus e que Deus a conduza. E lembre-se, aqui é o seu lugar, essa porta sempre estará aberta para lhe receber. Não se chateie, irmão, se a igreja não é tudo aquilo que você desejaria. E se não é, talvez se você se esforçasse um pouco mais e ajudasse mais, a gente alcançasse esse ideal que você imagina. Mas quando nós temos a mentalidade de que o pastor que tem que fazer tudo, pastor que se vire aí, pastor que resolva, aí fica difícil da gente poder dar condução a esse trabalho. Então é preciso que a gente reconheça o cuidado pastoral, reconheça todo o trabalho, toda a proteção que Ele quer te dar. Quando o pastor diz, meu irmão, não vá por esse caminho, meu irmão, não se envolva em tal negócio, irmão, não se envolva com tal pessoa. Conselhos valorosos. O desejo é que você esteja seguro e protegido. No entanto, não dão ouvidos. Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ao chegar na cidade, observando a multidão, e aquela multidão perdida, procurando auxílio, procurando ajuda, diz então o texto que ele se compadeceu, ele teve compaixão daquelas ovelhas. Assim tem chegado alguns aqui, feridos, machucados por outros pastores, outros ministérios. A gente recebe, a gente doutrina, a gente ensina, a gente mostra o caminho e depois elas dizem, eu vou seguir o caminho, não é essa a igreja que eu procuro. E aí continuam a vida. Precisamos, irmãos, ajudar aqueles que necessitam, mas aqueles que são ajudados precisam entender, a valorizar aquele que o ajudou, aquele que estendeu a mão quando eles precisavam, aquele que gastou tempo, investiu tempo em ensinar a palavra de Deus, investiu tempo em sarar as feridas quando elas chegaram aqui, mas no entanto, não deram o mínimo de atenção a isso. Foram sem sequer olhar para trás. Encontrar acolhimento é o que todos buscam neste mundo de contradição. É nos braços do bom pastor que se encontra a paz. Busque então esse acolhimento do Senhor. E eu estou aqui, pronto para acolher todo aquele que necessita de ajuda. Lembra disso, você tem um pastor. Se você reconhece isso, valorize. Se você valoriza, você terá aquilo que realmente você precisa. Todo o cuidado necessário. Em quarto e último lugar, valorizo o cuidado pastoral quando me uno a ele na missão de ganhar almas. Verso 16 a 18. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez, para recebê-la outra vez. Ninguém tira de
a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E este mandamento recebi de meu Pai. A missão do povo de Israel era ser bênção entre as nações. Através de Israel, todas as nações da terra conhecessem a Deus, adorassem a Deus e servissem a Deus. Israel é o povo amado de Deus, o povo escolhido de Deus. No entanto, Israel negou-se de fazer esta obra. Cristo, então, estendeu essa obra à igreja. Os judeus começaram a se achar um povo exclusivo, um povo especial. Eles eram exclusivos e especiais, mas não era para se achar. E eles começaram a se vangloriar disso. E o que é que acontece? Eles deveriam chegar até os povos de outras nações que adoravam outros deuses e mostrar que só existe um Deus. Venham para cá, adore esse Deus. É esse que nós devemos adorar. Para vocês terem ideia, irmãos, até hoje o povo judeu, você não vê fazendo eles um evangelismo. Você já foi evangelizado alguma vez por um judeu? Pelo menos eu nunca tive contato com um judeu. Nunca vi um judeu falando de Deus para outra pessoa, assim, na rua ou em algum lugar, no trabalho. Até hoje eles não têm esse amor pelas almas perdidas. Eles esperam a salvação particular deles. Nós somos um povo de Deus, nós vamos ser salvos. É essa a visão deles. E Deus queria o quê? Com essa palavra Jesus diz, eu tenho outras ovelhas, que não são só desse aprisco. Vocês são minhas ovelhas. O povo de Israel é o povo de Deus, não vai deixar de ser, sempre será. Jesus vai tratar com eles novamente durante o período da tribulação. E eles serão salvos. Mas, no entanto, eles deixaram uma grande missão, um grande ministério, alcançar as almas perdidas. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E a mim, ele diz aqui, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso trazer também estas. Jesus precisava que estas outras ovelhas, que somos nós, a igreja, fosse alcançado. E nós estamos aqui sendo alcançados. E sobre nós tem essa missão agora. De quê? De ir e pregar o evangelho. Estamos aqui, irmãos, numa campanha desde o início do ano. Vamos fazer culto nos lares, vamos chamar nossos vizinhos, vamos chamar nossos familiares, vamos fazer estudos bíblicos. E às vezes para encontrar alguém que receba a igreja para fazer um culto no lar é uma dificuldade. Eu fico apelando aqui, irmão, e essa semana não tem ninguém, alguém pode? Às vezes eu tenho que pegar quase no cangote, e aí, vai ou não vai? Vai dar certo ou não vai? Sabe, é uma coisa que era para ser natural, o desejo de, a igreja da minha casa, que alegria, que maravilha, é muito bom. Eu lembro no meu primeiro ano de ministério, eu fui fazer uma visita, na primeira semana que eu cheguei na igreja para pastorear, eu comecei a fazer uma escala de visitas, e fui fazer a primeira visita. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, ela quase chora. Que foi, irmã? Que privilégio, que alegria, que prazer receber o pastor na minha casa. Eu disse, minha irmã, isso é para ser tão natural, né? É para ser tão... Eu sei que é prazeroso, alegria. Eu me admirei da admiração dela, certo? Mas é bom realmente receber a igreja, receber o pastor, receber irmãos na nossa casa. Porque nós estamos recebendo bênção. Receber o povo de Deus na nossa casa é receber as bênçãos de Deus sobre o nosso lar, irmão. E isso deve se tornar uma prática comum, natural, e a gente desejar isso sempre. Tem igrejas aí que almejam um pastor que vá fazer um culto na rua e o pastor não sai do gabinete. Não, eu sou pastor de gabinete, quem quiser vem até a mim. E eu quero ir até vocês e às vezes as portas são fechadas. Abra sua porta para Deus, valorize isso. Se una a mim nessa missão de ganhar almas. Nós estamos aqui protegidos, eu estou aqui guardando vocês, ensinando a verdade, protegendo vocês diante das falsas doutrinas, das falsas religiões que se levantam todos os dias. Mas nós precisamos ganhar almas, não podemos ficar só entre nós, de porta fechada. Tá bom, pastor, o número que tem aqui já está mantendo a igreja. Fecha a porta, tá bom, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém. Irmão,
Não é assim que funciona. Ainda há muitas ovelhas lá fora do Senhor que precisam ser alcançadas. Nós não sabemos quem são. E como é que nós descobrimos, pastor? É pregando o evangelho, é anunciando, é convidando para vir à igreja. E aí nós vamos trabalhar juntos nessa missão. Atos 18, do 9 a 11. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Jesus apareceu para Paulo falando estas palavras. Paulo, sendo uma ovelha de Jesus, o que foi que ele fez? Obedeceu a palavra de Deus. E a obediência a essa palavra qual foi? Ensinar a palavra do Senhor. Queremos começar, irmãos, mês que vem, o estudo bíblico nos lares. Temos uma equipe de 4 pessoas para fazer esse estudo bíblico. Precisa então, aqueles que não fazem parte dessa equipe, organizar, convidar pessoas para a sua casa, 3, 4 pessoas, vamos fazer um estudo bíblico lá em casa, uma vez por semana, é 1 hora só, em 7 encontros, resolve tudo. E aí, vamos nos abraçar nesta causa, vamos pegar na mão um dos outros, vamos dizer: pastor, eu estou junto, pastor, eu vou começar a minha equipe, eu vou marcar com o pessoal, dia tal a gente começa. Estamos aguardando essa disposição de vocês. Precisamos do apoio de vocês, unir o nosso trabalho, fortalecer o nosso trabalho, ganhar almas para Jesus. Essa é nossa missão. Assim como Paulo fez, devemos nós também fazermos. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E agora, irmão, a pergunta que não quer calar. Você ouviu a voz do teu Senhor essa noite? Não a minha, mas o do Supremo Pastor. Ele falou conosco. Ele nos convocou a uma missão, a uma relação de mais proximidade com Ele, como sendo o Supremo Pastor, mas também uma relação próxima entre nós, o pastor de vocês que sou eu e vocês que são minhas ovelhas. Se aproxime mais de mim, seja mais aberto comigo. Se tem alguma coisa que eu estou fazendo, vocês não estão satisfeitos, fale também, eu estou pronto para ouvir críticas também. Eu não só faço coisa boa não, eu tenho certeza que eu também falho. E você pode chegar para mim e conversar. Mas essa apatia, essa falta de diálogo, esse isolamento, como é difícil, irmão. Porque eu não tenho bola de cristal, eu não consigo sonhar com vocês e descobrir o que está acontecendo na cabeça de vocês. Eu não consigo ler o coração de vocês, eu não tenho esse poder que só Jesus tem. Mas eu estou aqui como servo, me humilhando diante de vocês, pedindo que vocês me recebam como pastor de vocês. E vocês possam, assim, reconhecendo o meu ministério, a minha disposição, o meu amor que eu tenho devotado a vocês e a Deus, vocês possam me ajudar nesta obra, para que assim a gente possa crescer, progredir, fazendo a vontade de Deus, porque essa é a primazia, essa é a prioridade nossa aqui, fazer a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a vontade de vocês, mas a vontade de Deus. E ela se faz quando temos uma convicção conjunta. Pastor, eu acho que não é por aí, não devemos fazer isso. Eu vou lhe ouvir. E quando encontrarmos o momento certo, a forma certa, nós vamos então andar da melhor forma possível para juntos glorificarmos a Deus. Mas é preciso agora tomarmos uma decisão de como vamos andar, de como vamos nos relacionar.
Vamos continuar com essa relação apática, uma relação, vou usar aqui essa expressão, profissional. Pastor é um profissional, a gente paga ele, ele prega para nós e pronto. Será que é esse tipo de relação que vocês querem ter comigo? Ou uma relação realmente de proximidade, de amizade, de comunhão, de compartilhamento? Eu estou compartilhando com vocês o que está dentro do meu coração essa noite. Espero que vocês me compreendam, não vejam isso de uma forma negativa, mas eu estou fazendo isso com um coração apertado, em saber que a gente tem passado por momentos duros e difíceis aqui. Não são fáceis, irmão, não são. Eu não quero desistir dessa luta, eu quero continuar, mas eu preciso do apoio de vocês, senão fica difícil. A união do trabalho entre ovelha e pastor é que faz prosperar a obra do Senhor. Ovelha gera ovelha. São vocês, ou por meio de vocês, que virão outras pessoas aqui para esta igreja. Eu sou ovelha como vocês. Eu também devo gerar outras vidas. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa trabalhar. Não tem como gerar vida vindo aqui e sentando nessa cadeira só, cruzando os braços e deixando as coisas acontecerem. Se eu não me empenhar, se eu não me esforçar, se eu não der ideias, se eu não ajudar no trabalho, não tem como gerar vida. A igreja vai morrer. Eu não espero que aconteça isso. Eu espero que não aconteça isso aqui. Antes, que essa igreja tenha vida e vida próspera, vida abundante. Concluindo então. Amados, vamos nos unir na grande missão de salvar vidas, ouvindo o nosso Supremo Pastor e seguindo seus conselhos. Para atingirmos essa sublime missão, é fundamental que valorizemos o humilde servo que Deus colocou no mundo para pastorear o seu rebanho. Salmo 95, 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.